Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Cast, o podcast que traz para vocês todas as informações para aumentar a produtividade das fazendas em todo o Brasil. Bom, e como vocês já sabem, usualmente aqui a gente traz temas muito importantes para vocês e o episódio de hoje não vai deixar de ser assim. O tema aqui são as estratégias de vermifugação em equinos. Então você aí que é médico veterinário, que trabalha em fazendas, tenha toda a estratégia de vermifugação na tropa. Você que é médico veterinário e tem o cavalo atleta, que trabalha com isso, também tem todas as estratégias. E você também que nos acompanha aí, mas não é médico veterinário, com certeza vai ter muita informação importante, porque olha só, pessoal, o nosso convidado é espetacular aqui. Ele é o professor Fernando Borges. Ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado e doutorado na Unesp Jaboticabal, pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim e atualmente ele é professor de doenças parasitárias na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Em convidado de peso aqui, professor, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino Cast. Olá, Bruno, quero agradecer o convite da Ouro Fino. Para nós do meio acadêmico é uma excelente oportunidade para a divulgação de conhecimento técnico e essa é a arma do veterinário moderno, é conhecimento, é informação. E sobre esse tema de controle de verminose em equinos, ainda há muito a ser debatido, né? A gente considera que é um assunto ainda de certa forma negligenciado até mesmo pelos nossos colegas, os veterinários. Exatamente, professor. Assim, você falou uma coisa bacana, porque o nosso ouvinte aqui, ele sabe que conhecimento não ocupa espaço e eu achei muito fantástico você mencionar que o conhecimento é a arma do veterinário moderno. Eu vou ser obrigado a utilizar essa frase aí também, mas eu cito o senhor, tá, professor? E, assim, a gente comentou, né, porque pelo menos a gente pode dividir, assim, de uma maneira muito simples, né, professor? Mas dividir aí os equinos naquela tropa da fazenda, né, que é aquela tropa da lida, do dia a dia, que geralmente são animais a pasto, criados a pasto, e tem a parte dos equinos que, por exemplo, os atletas, né, ou equino pet, que geralmente são criados em cocheiras. Aí já vai a primeira pergunta, tem um tipo de desafio diferente ou essa estratégia de vermifugação é trabalhada mais ou menos da mesma maneira para esses tipos de animais? Bruno, é uma pergunta interessante e na verdade, apesar de ser o mesmo hospedeiro, né, é o cavalo de lida, criado a campo de forma mais extensiva, ele é exposto a alguns parasitos e ele normalmente tem condições de apresentar o que a gente chama de resiliência. Ou seja, ele pode ter bastante parasito e é um animal que aparentemente está bem. Clinicamente pode não apresentar muitos sinais clínicos. Já os animais estabulados, nós temos uma falsa impressão de que eles não são expostos a parasitos. Nós já constatamos isso em alguns aras aqui no estado, em aras até mesmo de área militar, né, que o animal passa quase todo o dia dele dentro da baia e que nós encontramos problemas sérios de verminose e alguns quadros até mesmo de cólica causadas por verminose nesse tipo de animal estabulado. Então, essa falsa impressão de que o animal estabulado ele não está exposto à verminose é muito perigosa. Além disso, são animais que participam de provas, muitas vezes, que levam ao estresse fisiológico deste animal. E então, após esse tipo de estresse, este animal ele tem uma queda da imunidade e pode apresentar problemas. Além disso, são animais que normalmente têm um trânsito maior, vão de um lugar para outro e também se expõem mais aos parasitos. Então, nos dois casos, nós temos que ter cuidados com os equinos. Perfeito, professor. E assim, tem algum tipo de a gente está falando aqui de vermes internos, né? De parasitas internos, né? Perdão. Tem algum tipo de parasita aí que é mais comum para a tropa da fazenda e outro mais comum para os animais estabulados? Ou o desafio é igual? E se você puder citar também quais são os prejuízos que nós podemos esperar quando esses animais não têm um calendário aí de vermifugação adequado? Esse assunto ele pode ser considerado tão relevante para os veterinários, para os proprietários, os tratadores, porque para ter uma noção,
se a gente for considerar todas as espécies de animais domésticos, os equinos são os que são parasitados por um número maior de espécies de eumintos. Então, falando em verminose, os equinos são que têm o que a gente chama de maior riqueza parasitária, podendo chegar aí a cerca de 60 espécies de eumintos. Para bovinos, por exemplo, nós consideramos aí 3, 4, 5 espécies mais relevantes. Para cães e gatos também 4, 5 espécies. Já os equinos, então, eles albergam um número muito grande de espécies de vermes. E essas espécies, elas então vão depender principalmente da categoria animal. É potro? É animal sobriano? É um animal adulto? Qual o sistema de criação dele? A pasto? É em cocheira? Tudo isso vai interferir, então, em quais os vermes acometem esses animais. Mas, de maneira geral, nós temos aí na fase adulta, tanto o animal criado a pasto quanto o animal estabulado, eles são expostos e podem apresentar os mesmos tipos de eumintos, exigindo, então, os mesmos cuidados. Em relação a prejuízos, animais de lida, eles podem apresentar, então, são animais que, por exemplo, em uma propriedade tem um rodízio no uso dos equinos, né, para lida, para trabalhar com um gado, aí utiliza aquele animal ali 2, 3 vezes por semana. É um animal que começa a cansar mais rápido, então eu vou ter que utilizar ele 1 vez por semana. Já os animais criados em estábulo, seja para reprodução, ou seja para participação em provas, eles podem ter um desempenho menor. Então essa é uma verminose mais branda. E há casos, lógico, há casos mais graves de verminose causando diarreia e no extremo de causas, como causa de cólica em equinos, levando até mesmo à mortalidade. Isso hoje em dia já não é tão mais comum, né? Não é tão comum mais a cólica causada por verminose. Por quê? Houve um uso aí nas últimas décadas de formulações à base de lactonas macrocíclicas, entre elas ivermectina e imoxidectina, e isso então conseguiu controlar uma das principais causas, que é um verme chamado Strongylos vulgaris, que causa uma cólica que a gente chama de cólica tromboembólica. Então tem uma lesão nos vasos, no sistema de irrigação do intestino, que vai levar a um infarto de uma parte do seco, principalmente, e o animal apresenta cólica. Então esse verme, que é o que tem maior, que a gente tem que ter maior cuidado, que é o Strongylos vulgaris, de certa forma ele tem sido bem controlado. Então por isso que o número de mortes por cólica causada por verminose não é tão elevado. O que ocorre, a gente tem que ter um pouco de cuidado, são potros com diarreia, animais adultos com diarreia e esse menor desempenho dos animais que a gente não consegue visualizar e quantificar. O senhor mencionou em riqueza parasitária, mas que causa uma pobreza de resultados, né? E assim, professor, como sinal clínico, né, você acaba de mencionar, talvez esses mais graves estão diminuindo por conta já do uso da vermifugação, né? Mas a gente poderia citar, então, como sinal clínico mais prevalente, assim, do animal que possa estar com um quadro parasitário, uma carga parasitária elevada, seria a diarreia. Ou tem algum outro sinal que seja bem característico também, que o pessoal pode ajudar a turma a ficar de olho, né? Olha, isso vai depender muito, então, de qual verme que está parasitando o animal. De maneira geral, nós observamos nas condições a pasto brasileiro que animais, às vezes, com um OPG elevado, então os colegas de campo aí que não sabem o que é OPG, é um exame de fezes que nós fazemos quantitativo. Então nós conseguimos contar o número de ovos de eumintos por gramas de fezes. Nós até já tivemos uma publicação que não há uma correlação entre OPG e score corporal, ou seja, há animais que podem ter um OPG muito alto e ainda assim o score corporal estar bem. Então é aquele caso que a gente chama de animal resiliente, que ele consegue, mesmo albergando bastante parasita, ele consegue ter um bom score corporal. Porém, isso aí pode estar, por exemplo, já mula e burro, por exemplo, pode ser considerado mais resiliente, cavalo de lida da fazenda mais resiliente que o cavalo estabulado, existe essa correlação?
Muito bem. Por exemplo, para bovinos e ovinos, nós sabemos quais raças são mais resistentes ou resilientes do que as outras. Para equinos não há trabalho nenhum. Falta muita informação ainda sobre a verminose equina. Nós precisamos estudar muitas coisas. Mas entre equinos e muares e asininos, sim, já se sabe que há muitas diferenças. Burros, mulas e jumentos são mais resistentes do que os equinos. Mas mesmo, agora um cuidado, né? Mesmo o equino que a gente ali, com a PG alta, ele está bem, pode acontecer algum estresse, um frio muito intenso, um calor muito intenso, ele participou de uma atividade física intensa, qualquer estresse, e a gente sabe que o equino ele estressa facilmente. Aí esse animal pode perder esse equilíbrio entre hospedeiro e parasito e aí ocorrer algum tipo de problema. A verminose, a gente fala em verminose gastrointestinal, a gente só pensa em cólica e diarreia. Tem verminose de maneira geral que pode causar tosse. Então, dependendo do verme, ele pode ter uma fase de migração dele que passa pelo pulmão, causando tosse. E tem um verme que fica no pulmão, uma espécie que é específica de pulmão do cavalo. Então pode causar essa tosse também. Tem quadros de desconforto abdominal, né? Então a gente falou de possíveis diarreias, principalmente em equinos mais jovens. Há quadros que, se o protocolo de vermifugação não for adequado, pode ocorrer uma diarreia depois da vermifugação do animal. Então a gente vai falar um pouco sobre controle, e aí a escolha do princípio ativo é muito importante. Então a apresentação clínica, aquela apresentação clínica de emagrecimento, isso também já foi observado em alguns casos. Então é muito variável a sintomatologia clínica apresentada pelos equinos. Aí basicamente a pessoa, na verdade, quando o assunto da sintomatologia clínica é variado e muitas vezes não se manifesta, o importante é você conseguir fazer um bom cronograma de controle, né, desse tipo de parasita, de modo que você não corra o risco desse tipo de acometimento dos animais, né? Complementando que eu esqueci de falar de um parasito, senão a gente esquece de falar de um parasito, chama-se Oxyuris equi, que ele... a gente acredita que o problema causado por ele irá aumentar. Nós temos observado nos últimos tempos a retirada de alguns princípios ativos do mercado para equinos, e as lactonas macrocíclicas, por exemplo, elas têm uma atuação limitada contra o Oxyuris equi. E qual que é a apresentação clínica dele? Prurido na região perianal. Então é aquele equino que fica se esfregando em mourão de cerca, em árvore. Bem característico, né? Muito característico, para tentar se aliviar do prurido, e a gente consegue observar então até uma inflamação naquela região, na inserção da cauda, com perda de pelo, que o pessoal chama de cauda de gambá. Então assim, a apresentação clínica varia de prurido na região perianal, tosse, diarreia, cólica, que é o caso extremo, menor produção do animal, menor desempenho, né? E até alguns quadros de emagrecimento. Não, perfeito, professor. E assim, você até mencionou, né, a questão dos princípios ativos, a gente vai conversar sobre isso, né, mas acredito que esse estabelecimento desse calendário, dessa vermifugação estratégica, esse controle estratégico dos parasitas de equino deve passar por essa rotação, aí, ou pela escolha de alguns princípios ativos, né? Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta que o pessoal tem muita dúvida, né, a respeito dos potros. Eu já vi, inclusive, propriedade... não foi técnico que falou isso não, tá, professor? Mas em propriedade o pessoal falando que potro não precisa ser vermifugado, porque se você fizer a pasta na mãe dele, já passa no leite, enfim. Tem toda essa lenda, né, essas histórias que às vezes podem acabar prejudicando o tipo de tratamento. Mas a pergunta seria essa, né? Quando começar a trabalhar com os potros, como que funciona esse tipo de controle para essa categoria animal? Então, falando de categorias de maneira geral, Bruno, o equino é uma espécie à parte. Nós pegarmos, por exemplo, o gado Nelore. Gado Nelore, depois dos 18, 24 meses de idade, ele tem uma boa resistência à verminose. O equino é uma espécie hospedeiro que é suscetível à verminose a vida toda. E começa desde o primeiro dia de vida dele. Então, a categoria de potros, isso se você pegar a Associação Norte-Americana de Veterinários que cuidam de equinos, eles alertam. O potro é a categoria que a gente tem que ter mais cuidado. Porque o potro já pode infectar-se no primeiro dia de vida,
pela passagem de larvas de Strongyloides westeri pelo leite da égua. Olha só. Passa verme pelo leite e pode passar também um antiparasitário. Você falou, não precisa tratar o potro porque já tratou a égua. Aí tem que ter um cuidado maior ainda, porque esses potros são suscetíveis à intoxicação. Então, o antiomítico que a gente vai tratar a égua, a gente tem que ter uma atenção especial. Então, tem essa espécie, Strongyloides westeri, que pode causar diarreia. Os potros são os mais suscetíveis ao maior nematóide que os equinos têm, que é Parascaris equorum, a lombriga do equino. É um parasita que pode chegar aí até 50 centímetros de comprimento. E é esse que, durante a fase jovem do parasito, passa pelo pulmão, pode causar lesão nos pulmões, pode causar lesão no fígado. Então, é uma espécie que acomete praticamente apenas potros. Oxiuris também parasita bastante potros. Aí ele vai entrando na fase adulta, ele começa a ser parasitado por outros eumintos, que aí são os grandes e pequenos estrôngilos, os mais relevantes, né? Que são causadores de diarreia, de cólica e outros problemas. Então é um grande mito falar que potros não precisam ser tratados. Pelo contrário, é a fase que a gente tem que ter mais cuidado. E em relação a potro ainda, uma observação para os amigos veterinários, que os exames de fezes eles podem dar falso positivo e falso negativo. Como é que um exame de fezes dá falso positivo? Eu fiz o exame, achei o parasito ali, como que o animal não tem falso positivo? Coprofagia, o potro às vezes tem esse hábito de ingerir fezes da sua mãe ou de outros equinos, e aí vai sair o parasito lá nas fezes. E falso negativo? Ele está com o parasito, mas o parasito ainda não completou o ciclo, não saem ovos nas fezes. Então aí é importante a observação do clínico. Uhum. O assunto, assim, ele é de extrema importância, porque, poxa, a gente está falando da tropa da fazenda, por exemplo, ou do cavalo atleta, né? E ele é importante, mas é muito rebuscado, então tem as particularidades e a gente observa realmente que usualmente o pessoal não dá a importância devida, né, para esse assunto, né, professor? Então, e assim, como você mencionou, né, o equino está suscetível em todas as fases, então desde potro até, por exemplo, um cavalo com uma idade mais avançada, e passando pelas éguas, pelas reprodutoras, e aí a questão dos princípios ativos, como você também mencionou, principalmente para aquelas éguas que estão lactantes, né, para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Sim, e essa questão da verminose em equinos, Bruno, fugindo um pouco, né, do assunto de controle, agora que a gente vai entrar falando em controle, é muito negligenciado. Nós observamos umas práticas assim inaceitáveis para um veterinário, por exemplo. E o argumento de que o custo é elevado, olha, se a gente falar em animal estabulado, o valor do animal próximo ao valor de um bom protocolo de vermifugação é irrisório para o risco que esse animal está exposto. Hoje nós falamos muito também em bem-estar animal. Esse animal infectado, ele pode estar com um bom score corporal, mas ele tem problemas, né, pensando em seu bem-estar animal. Há danos a este animal. Então, e o proprietário tem uma responsabilidade sobre o animal, ele tem que garantir esse bem-estar. Animais de lida, então, animal é mais barato, não vou comprar esse antiomítico, esse vermífugo, porque ele é muito caro. Olha, a tropa, o cuidado com a tropa seria muito simples. A gente vai ver o cronograma, o protocolo anual, é muito simples de ser implantado. O custo, se bem feito, ele não será tão elevado comparado ao preço você pega um animal de lida, ele já domado, ele também tem um elevado valor, se a gente for considerar. E o dia a dia, né? Ele é a mão de obra ali do dia a dia, né? Em muitas situações, a pecuária não existiria sem o equino. Pegar situações nossas aqui mais particulares, como por exemplo o Pantanal, seria impensável, né? Uma pecuária sem o equino ali. E além dos funcionários da fazenda, dos peões, eles terem uma ligação com esses animais, eles querem que o animal fique bem cuidado, né? Então, é até uma forma, uma chave ali para o veterinário. Eu sou um veterinário que trabalha com reprodução de bovinos, mas se ele dá uma atenção para a tropa da fazenda, já é uma forma dele conseguir até maior credibilidade ali com os funcionários, né? Uma forma dele ter uma... Na hora de rodar IATF, com certeza ele vai ter uma ajuda diferenciada lá, né, professor? Isso ajudará, com certeza. Muito bom. E assim, entrando um pouco na questão do controle mesmo,
vermifugar, utilizar a pasta uma vez por ano, já é suficiente? Tem alguma situação que é suficiente? Ou, de maneira geral, o calendário precisa ser um pouquinho mais robusto para realmente garantir esse controle das verminoses nos equinos? Excelente pergunta, Bruno. Então, antes de responder essa pergunta de uma vez por ano ou mais, vamos falar de vermífugos para cavalos. Primeiro ponto, o vermífugo para cavalo, ele deve ser aquela pasta. E aquela seringa com aplicação da pasta ou do gel, alguns têm suspensão oral, por alguns motivos. Primeiro, evitar aplicar o antiomítico injetável de bovinos para equinos. Já há publicações científicas comprovando que não há eficácia nessa via de aplicação. Se eu pego um vermífugo injetável para bovino, pego lá uma ivermectina injetável, aplico ela injetável no equino. Quais são as consequências? Primeiro, não haverá boa eficácia. Há algum efeito no controle de ectoparasitos. Então, o argumento do pessoal é para controlar carrapato, mas esse efeito também é limitado. Segundo, a possibilidade de transmissão de doenças. Então, se a gente falar em anemia infecciosa equina, tripanossoma, vários outros patógenos que podem ser transmitidos. Em terceiro, há um grande risco de uma reação no local da aplicação, e para alguns equinos isso pode causar uma desvalorização do animal. Essa lesão depois é cicatrizada e há uma desvalorização. Então, primeiro, pasta ou gel, aquela seringuinha de aplicação oral. Não há necessidade de fazer o jejum prévio. O jejum prévio ele pode ajudar, principalmente que aí o animal não terá alimento na boca na hora da aplicação dessa pasta. Se tiver com alimento, você tem que retirar com a boca, porque do contrário, você pode perder o produto. A gente tem que levar em consideração o princípio ativo, já que a riqueza de espécies de parasita é muito grande, não é possível apenas uma molécula matar todos eles. Então, normalmente, a gente tem algumas combinações nos princípios ativos. E aí, você tem que saber, preciso usar essa combinação ou não? Então, o diagnóstico prévio é indicado. Olha, eles estão apenas com cetostomíneos. Então, pronto. Pode ser que a utilização apenas de ivermectina ou moxidectina resolva o problema. Agora apareceu aqui um cestoda, anoprocéfala, que há relatos nos Estados Unidos de cólica em equinos idosos, por causa desse cestoda, anoprocéfala, que a gente considera ele como um apatogênico, e a coisa não é bem assim. Aí, para matar esses parasitas, é necessário um princípio ativo específico, que é o praziquantel. Então, a gente vê em muitas pastas essa associação, ivermectina mais praziquantel. É um exemplo. E antes de falar em aplicar vermífugo, a gente tem que ter alguns cuidados de manejo. Oxiúris, por exemplo, a infecção pode ocorrer por ovos do parasito aderidos ao pelo do animal. Um animal lambe o outro. Então, escovação é uma forma de controlar a verminose. Veja só que viagem. Olha, né? Só. Esses ovos podem ficar aderidos no pelo dos animais. Outro ovo que pode ficar aderido no pelo e no teto da égua é o ovo de Parascris equorum, que é aquele verme grande que eu falei, que é a lombriga do equino, comum em potros. Esse ovo pode sobreviver no ambiente por até uma década. E ele pode ficar grudado ali no teto da égua. Quando o potro vai mamar, ele pode ingerir esse ovo e se infectar. Então, existem essas ferramentas de controle não químico. Aquela área do animal estabulada, que você solta o cavalo para recreação, para ele fazer um exercício, e aí ele vai e defeca. Normalmente, nesses animais estabulados, é uma área pequena, e que se o funcionário da fazenda puder uma vez por semana, isso não é absurdo, isso é feito nos Estados Unidos, pega essas fezes com garfo, coloca numa carriola e tira dali, se você fizer isso uma vez por semana, não haverá o desenvolvimento de ovo até larva de alguns eumintes. Então, você consegue prevenir a infecção. A gente já encontrou casos de verminose grave em animais estabulados. E a fonte de infecção era esse piquete que o animal solta ali uma vez por dia para ele poder exercitar, tomar sol. Essa área de recreação, ela tem que ter um cuidado especial. Então, a utilização de capim cortado ou feno que foi exposto a fezes de equino, a gente também observou isso em alguns aras. O feno era produzido na própria fazenda e para adubar essa área de produção de feno era utilizado esterco do cavalo e aí então o animal do estábulo está sendo infectado. Agora falando em antiparasitários, em vermífugos. Se você aplica apenas uma vez por ano,
É possível, então, que aquele verme mais perigoso que eu falei hoje, que é o Strongyos vulgaris, que causa cólica tromboembólica, completar seu ciclo, contaminar o ambiente e ser um risco para os equinos. Então, a gente pensa aqui não em tratamento para curar animal que está com verminose clínica. Não é tratamento curativo. Um bom calendário ele tem que ser estratégico e preventivo. Strongyos vulgaris, o seu período pré-patente dura 6 meses. Então, desde que o animal ingere uma larvinha, e a única forma dele se infectar é comendo capim com a larvinha, até que ele complete o ciclo dentro do equino e comece a sair ovos nas fezes, são 6 meses. Então, se eu trato apenas uma vez por ano, eu permito esse verme completar seu ciclo. Então, os animais estão expostos a esse verme que é o mais perigoso. Então, na Europa, por exemplo, todo o programa de controle de verminose em equinos é focado nisso, é não deixar o animal ser exposto a Strongyos vulgaris. Por isso, a gente indica 2 tratamentos ao ano com intervalo de 6 meses. Dessa forma, pelo menos a cólica tromboembólica estaria bem controlada. Perfeito. E então, uma vez por ano, não seria o mais adequado, né? E assim, você mencionou a respeito de 2 tratamentos no ano. Teria alguma época, alguns meses do ano, claro, isso aí é relacionado à época de chuvas e à época de seca, né? Mas teria aí alguns meses do ano que são mais propícios a fazer esse tratamento, aí eu acredito bem voltado para os animais de lida, né? E quando a gente também fala dos animais estabulados, esses meses acabam sendo os mesmos ou tem uma variação. E aí depois a gente fala de rotação de princípio ativo aí, que eu acho interessante conversar com os nossos ouvintes também, né, professor? Exatamente. Para animais estabulados, a gente vê alguns protocolos, às vezes até um pouco exagerados. Né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes é utilizada uma molécula que tem um período residual longo, como a moxidectina, a cada 2 meses. Tudo bem. Você garante que esses animais de elevado valor zootécnico e elevado valor econômico, eles não irão estar expostos a esses parasitos. Mas, por outro lado, há um grande risco da gente já começar a selecionar parasitos resistentes. Se eu fico com esse tratamento supressivo a cada 2 meses, é questão de tempo para que essa molécula deixe de ter eficácia. E para equinos, nós não estamos tendo aí muitas opções de moléculas, fugindo das laconas macrocíclicas. Então, para animais estabulados, qual é o intervalo entre tratamentos? Eu posso levar em consideração o período de proteção dos animais. Se a gente pegar, então, para a moxidectina, por exemplo, a gente pode levar em consideração um período aí de 10 a 12 semanas de proteção dos animais, naquele que a gente chama de período de reaparecimento dos ovos. A gente trata o animal, vai coletando fezes, de 10 a 12 semanas já começa a aparecer um ovo ali de ominto. Para a ivermectina isso é mais curto, são 2 meses, de 6 a 8 semanas. Então, o intervalo entre tratamentos para animais estabulados, eu quero um protocolo impecável, que esses animais não tenham chance nenhuma de ter verminose, problemas por verminose. Verminose eles terão, mesmo estabulados. Devo levar em consideração, então, o período de proteção das moléculas. Moxidectina protege por mais tempo do que ivermectina, que protege mais tempo do que os benzimidazóis. Então, para estabulados, eu posso fazer 2 tratamentos por ano, sem problema. Caso eu queira ter um rigor maior, uma garantia maior, eu posso fazer tratamentos aí a intervalos, dependendo do período de proteção das drogas. 8 semanas. Tem um OPG também, né, professor, para apoiar a decisão da escolha de tratar ou não, né? E o ideal seria isso, né? Por que fazer um OPG? Primeiro, para saber quais espécies que esse animal está infectado. Então, pode ser que eu precise usar uma molécula específica para controlar um parasito que esteja lá. E segundo, até para saber se o produto está tendo eficácia. Isso hoje é relevante. A resistência em equinos, em eumintos de equinos, não é tão grave ainda como a resistência de parasitos de ovinos e bovinos, por exemplo. Dependendo da molécula, né? Então é interessante a gente monitorar essa eficácia. Para animais de lida, 2 tratamentos ao ano. O que a gente sabe sobre a epidemiologia da verminose em equinos no Brasil, poucos conhecimentos. O pessoal, principalmente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eles trouxeram alguns conhecimentos para a gente. E sabe-se, então, que no período chuvoso,
o animal elimina muitos ovos e contamina muito o pasto. Nesse período chuvoso e quente, por mais que essas larvas tenham menor longevidade, vivam por menos tempo, o ambiente está mais contaminado. Então, os 2 tratamentos eles seriam indicados aí mais ou menos na primavera e no outono. Na primavera, porque vai começar o período chuvoso, então eu faço esse tratamento, o animal vai contaminar menos o pasto nesse período que é mais crítico. E lá no outono, porque já é o final do período chuvoso, e aí eu faço com que esse animal entre no período seco protegido. Porque no período seco pode ocorrer um problema que é a menor qualidade do alimento, ou até mesmo fornecimento, a disponibilidade de alimento. Então, se esse animal já está com muito verme, ele pode estar exposto a algum risco. Então, 2 tratamentos ao ano, aí mais ou menos maio e setembro. Muito bom, professor. E aí também, se tiver a possibilidade de fazer uma rotação de princípios ativos, seria interessante? Existe algum que o senhor indica, ou basicamente depende muito da carga parasitária e do tipo de parasita que está cometendo essa tropa? Então, a escolha da molécula, primeiro, se possível, um diagnóstico. Faz o exame coproparasitológico, faz o OPG, tem essas espécies. Então vai ser interessante utilizar aqui um benzimidazole em alta concentração por 3-5 dias consecutivos. É uma opção. Não é tão prática, tem uma boa eficácia, uma boa segurança clínica, mas aos benzimidazóis já começou o problema da resistência. Então, o que sobra assim, se eu não vou fazer nenhum exame, eu vou tratar às cegas. Ivermectina, moxidectina ainda são moléculas altamente eficientes. A alternância entre essas 2 moléculas, será que isso tem algum benefício, pensando em parasito resistente? Elas são do mesmo grupo químico, então talvez não tenha nenhum benefício. Agora, o uso sequencial de ivermectina por muito tempo, a gente viu o que aconteceu para os bovinos, já tem muita resistência. A gente não gostaria que isso ocorresse para os equinos. Então, como evitar? Esse controle não químico ajuda bastante. Então, você não fica tão dependente de aplicar antiomítico a intervalos muito curtos, isso não é interessante. E alguma certa alternância, sim. Então, quando possível utilizar benzimidazol, quando possível utilizar lactonas macrocíclicas, como ivermectina e moxidectina, é interessante para quebrar esse uso sequencial. Uso moxidectina no meu aras há 10 anos. Olha, cuidado. Pode ser que os eumintos lá já começaram a ficar resistentes e daqui a algum tempo você não vai ter mais opção. Então, vamos tentar preservar essas moléculas que ainda são muito eficientes para equinos e que a gente já tem aí algum início de resistência para algumas espécies. Perfeito, professor. Isso ilustra, né, a importância da academia no dia a dia, né? E assim, tanto a pesquisa quanto o conhecimento, né, que vocês fazem com muito carinho, eles só servem, na verdade, quando são compartilhados e quando a gente consegue realmente ver o benefício disso no dia a dia das propriedades, viu, professor? Então, agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse assunto muito importante. Professor Fernando Borges aqui com a gente, que tem essa excelência aí na pesquisa, né, professor? E trazendo aí para o dia a dia com muita maestria. Professor, obrigado. Não sei se você tem alguma dica final para dar para o pessoal. E, claro, também se você quiser mencionar aí a pesquisa e a sua área de atuação, enfim, fica à vontade, o espaço é todo seu, viu, professor? Primeiro eu quero agradecer o convite e agradecer também ao Ourofino pela parceria. Nós estamos com um projeto em andamento, exatamente o controle estratégico da verminose em equina. Isso é uma tese de doutorado também orientada, Mariana Green, e colocar-me à disposição dos colegas veterinários, dos proprietários de equinos, para esclarecer dúvidas, caso queiram enviar amostras, fiquem à disposição para enviar para o nosso laboratório e conte sempre conosco, viu, Bruno, para assuntos relacionados à parasitologia, porque quanto mais a gente conseguir divulgar o conhecimento científico, melhor. Isso aí, professor. Conhecimento não ocupa espaço. Novamente agradeço. Falou com a gente aí o professor Fernando Borges, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, dando show e mostrando aí que é um assunto muito importante, viu, pessoal? Tenho certeza que após ouvir esse episódio aí, nossos ouvintes nunca mais vão deixar de lado a vermifugação da tropa, ou então, se tiver cavalo aí em aras, enfim, desse tipo de animal.
Então, agradeço a todos aí pela audiência. Temos outros episódios aí, pessoal, falando sobre outros assuntos. Se você não ouviu ainda, corre lá que está à disposição. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima. Tchau!